absorve ou emite um fóton, a partícula continua sempre em ela. Ela não troca de carga, porque o fóton é neutro. O fóton também não tem massa. Então, a partícula ela não muda as suas características. Na interação fraca, o setor de matéria ele muda as suas características. Então, eu tenho três tipos de corrente. Nas interações fracas, nós temos uma corrente, nós temos uma corrente, vamos colocar assim, uma corrente carregada positivamente, uma corrente carregada negativamente e uma corrente neutra. Então, aonde é que eu posso... Então, essas três manifestações, três tipos de corrente, carga mais, carga menos e carga zero, isso aí está mais ou menos indicando a existência de alguma assimetria por trás. Vamos voltar aqui rapidinho na assimetria. Bom, não estou falando do eletromagnetismo, estou só falando dos decaimentos fracos. Vamos olhar a simetria do grupo SU2. Nós conhecemos o grupo SU2, nós sabemos que as transformações, uma transformação, uma matriz típica de SU2, ela pode ser sentida desse modo aqui, exponencial de I, a gente pode colocar esse ângulo θ, e aí a gente coloca o inversor e as matrizes de Pauli. Essa aqui é a parametrização típica, que nós damos para as matrizes do grupo SU2. Aqui eu tenho um parâmetro, aqui é um vetor tridimensional, mas unitário. Mx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais nz ao quadrado, vai 1. Então, na verdade, eu tenho dois parâmetros independentes aqui. Então, dois parâmetros aqui, um aqui 3, esse grupo tem três parâmetros com três geradores. Sigma x, sigma y, sigma z. A álgebra das matrizes de Pauli é essa aqui, sigma x. Sigma j sobre 2. Aí, j kappa, basicamente, sigma kappa sobre 2. Essa aqui é a álgebra de SU2. Se nós formos expandir alguém que está na álgebra de SU2, vamos ver o que significa a álgebra de SU2. A álgebra de SU2 é a álgebra gerada pelas três matrizes de Pauli. São três matrizes do quê? Hermitianas e de traço nulo. Então, qualquer matriz hermitiana, se eu pegar uma matriz hermitiana qualquer, seja, qualquer matriz hermitiana, seja 2 por 2, hermitiana. Se ela é hermitiana, a diagonal é real. Se ela é hermitiana, eu posso escrever ela sempre desse modo. Então, a matriz hermitiana genérica. Essa matriz, sendo hermitiana, se ela tiver traço zero, aí eu sei, a soma de duas matrizes hermitianas é sempre hermitiana. A soma de duas matrizes de traço zero é sempre uma matriz de traço zero. Então, se uma matriz é hermitiana e tem traço zero, ela não tem suas propriedades sobre soma. Então, se eu pegar o conjunto de todas as matrizes hermitianas e de traço zero, eu vejo que a matriz mais geral ela pode ser escrita desse modo: alfa vezes 1, 0, 0 e menos 1. Mais gama vezes 0, 1, 0. Mais delta vezes 0, menos I, 0. Então, na verdade, eu vejo que a matriz hermitiana, 2 por 2, mais geral, traço nulo, que eu posso escrever, é sempre uma combinação linear das três matrizes de Pauli. As matrizes de Pauli elas aparecem nesse contexto, na álgebra das matrizes hermitianas de traço nulo. Então, essas três matrizes. Então, se eu pegar qualquer matriz hermitiana de traço nulo, como eu estou escrevendo aqui, você observa que ela tem uma característica muito interessante. Esse objeto aqui é complexo e ele é um complexo conjugado desse aqui. Esse objeto aqui é real. Então, naturalmente, uma matriz hermitiana de traço nulo, ela acomoda ela acomoda aqui. Esse objeto aqui é real. Se ele é real, ele é neutro. É o mesmo objeto que está aqui, é um objeto neutro. E se esse objeto aqui é complexo, ele é carregado, mas ele é um complexo conjugado desse. Então, se esse cara aqui encarna mais ou menos, esse cara aqui vai ter a carga oposta. Então, a gente começa a perceber que há uma atribuição de carga desse cara aqui tem uma carga, vamos chamar uma carga Q, e esse cara aqui tem uma carga menos Q. Então, três cargas
condicionado pode uma carga neutra. Ah, tá. Então, que dentro da formulação da teoria de campo, um campo neutro é um campo real. Vamos lembrar da mecânica quântica. Na mecânica quântica, como é que a simetria ligada à carga elétrica, na equação de Schrödinger, quando você acopla uma partícula carregada com um campo eletromagnético, a simetria ligada à carga elétrica é uma simetria de fase. A simetria de gauge que você vê no hamiltoniano de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo é uma simetria de fase para a função de onda e uma simetria de gauge para os potenciais eletromagnéticos, certo? Então a gente escreve o problema, né, uma partícula carregada num campo eletromagnético externo, assim, né? O que a gente faz? A gente pega o hamiltoniano, a gente vai escrever T, né? Mais ao quadrado sobre 2m, né? E aí aqui menos, né? F, isso aqui psi, igual aí é captado, né? dt psi. Então isso aqui é o hamiltoniano, né? O que eu faço? Eu introduzi os potenciais e tem uma função de onda. Qual é a simetria desse sistema? Psilinha exponencial de I sobre H cortado, parâmetro alfa, psi, I, filinha igual a φ de alfa e a linha igual a A menos gradiente de alfa. Então, se eu fizer simultaneamente essas três transformações, a gente mostra que então, o hamiltoniano todo purinho é exatamente o mesmo sistema todo feito essas transformações. Então você associa simetria de carga elétrica a uma simetria de fase. Se associa que o objeto carregado ele tem uma transformação de fase. O objeto neutro, eu não posso, como ele tem carga zero, na verdade o que a gente faz é isso, a partícula tiver carga aqui, a carga da partícula é Q vezes o múltiplo da carga fundamental. Um modo em Q, um modo em Q, um modo em Q. Então, se a partícula tiver carga zero, a transformação de fase dela é trivial, é identidade. Então, uma partícula real, um campo com algo real, você sempre associa com carga zero, porque ela não tem transformação de fase. Então, a ausência de carga, você associa a um campo real. Então, esse objeto aqui, alfa, é o mesmo número que está aqui, esse objeto aqui é alguma coisa neutra, ele não tem carga. E você associa a carga ao objeto complexo. E claro, o objeto que é o complexo conjugado, ele vai ter a carga oposta. Se você tirar o conjugado complexo aqui, você bota o menos i aqui, mas você deixa o i aqui e joga o sinal para cá para o menos t. Então, o complexo conjugado, ele tem a carga oposta ao objeto real. Então, a estrutura da matriz hamiltoniana, ela me dá, da matriz hermitiana de traço zero, ela me dá exatamente tudo, ela me dá um triplete de objetos. Ela me dá dois objetos com cargas opostas e um objeto neutro. Tá? Então, o fato de você ter essa estrutura de três correntes, uma carregada mais, uma carregada menos, uma carregada e uma de carga zero, nas interações fracas, isso está dizendo que essas três correntes elas podem ser, talvez, agrupadas como um triplete. Como é que eu tenho um triplete? Um objeto, dois objetos, três objetos. Eu tenho um triplete. Uma carga mais, uma carga menos e uma carga zero. Então, SO3, SO2, então, ele naturalmente acomoda esse tipo de descrição. Dois objetos carregados com cargas opostas e um objeto neutro. Então, a percepção de que havia esses três tipos de corrente nas interações fracas induziu a pensar, deve ter uma simetria SO2 ligada ao processo fraco. Tão simples como isso. Tá? Não tem nada, ninguém sonhou com nada mais complicado do que isso. Tá? Então, a observação é essa. Agora, por outro lado,
como as interações fracas mexem com a carga elétrica, a gente se pergunta, certo? Então, o eletromagnetismo está realmente ligado desde as suas origens com a interação fraca, mas o eletromagnetismo, nós sabemos, independentemente da interação fraca, o eletromagnetismo é simetria 1. Então, porque vocês poderiam pensar, será que eu não poderia usar esse objeto neutro, essa corrente neutra, não seria a corrente eletromagnética? Você poderia pensar, bom, eu não preciso botar uma simetria extra para o eletromagnetismo, eu posso pensar em SO2. Então, a corrente fraca é carregada, mais carregada menos, e eu aproveitaria essa corrente neutra para descrever a corrente eletromagnética. Só que nesse processo aqui, por exemplo, né, eu tenho eu tenho o neutrino e o antineutrino, né, esses objetos aqui, essa corrente neutra que eu estou formando aqui, eu tenho uma interação. Na verdade, essa interação aqui é um dublete. Eu tenho no estado final, quer dizer, é como se eu tivesse um elétron com o seu neutrino e o muon com o seu neutrino. Então, essa corrente aqui eu posso reescrever. Eu posso reescrever esse objeto aqui da seguinte maneira. Eu posso reacomodar o elétron, o muon aqui, e o neutrino do elétron e o neutrino do muon aqui. Isso é simplesmente álgebra estutorial. Isso é rearranjamento de física. Quem quiser aprender um pouco sobre isso, no curso que eu dei de equação, acho que é o curso de equação nuclear. O curso de equação nuclear está lá no professor Global. Nas aulas do ano passado, eu acho que foi lá na iniciação científica, acho que foi em outubro, novembro do ano passado, eu ensinei a fazer esse rearranjamento de física. É quando a gente tem algo desse tipo assim, esse espinoso, Sidagia I, vezes o espinoso, Sidagia, sei lá, lambda. Eu posso pegar essa expressão aqui e posso escrever ela dessa maneira. Eu posso pegar, trazer esse lambda para cá, posso escrever isso aqui como separado, lambda, separado lambda, e posso escrever esse objeto assim, desse tipo, assim, sigma W, posso fazer algo desse tipo assim. Né? Então eu posso recombinar. E aí, que eu observo que essa corrente, na interação fraca, eu posso ter corrente neutra de neutrino. Então, neutrino não tem interação eletromagnética razoável. A interação eletromagnética de neutrino é muito fraca. Então, essa corrente neutra que está acompanhando as correntes carregadas da interação fraca, ela não é uma corrente eletromagnética, porque eu posso ter uma corrente só de neutrino. Então ela é realmente uma corrente fraca de SO2, neutra, mas pode ser feita só de neutrino, então ela não pode ser uma corrente eletromagnética. Então eu preciso introduzir a corrente eletromagnética à parte. A corrente eletromagnética ela não pode ser a corrente neutra que está dentro do SO2, que acomoda as correntes carregadas. Então essa corrente neutra aqui é realmente uma corrente neutra da interação fraca. Então eu preciso introduzir a corrente eletromagnética à parte. Então realmente nós precisamos ter o SO2 para acomodar todas as três correntes fracas, e eu preciso ter o muon. De alguma maneira vai ter que acomodar a interação eletromagnética. Eu não conseguiria criar o elétron. Aqui eu tenho grau de liberdade, pouco grau de liberdade para descrever o eletromagnetismo. Aqui eu só consigo descrever o setor fraco. Então eu preciso associar o muon. Então é por isso que o grupo de simetria de onde nós partimos é um grupo de simetria mais amplo. Ele tem que ter SO2, mas esse muon que eu estou introduzindo aqui nesse momento ainda não é o muon eletromagnético. É uma simetria 1-1 que eu vou associar. O que vai ser? Quer dizer, todo o barato assim, da interação, da construção da teoria eletrofrágil está em não se antecipar aos fatos, já colocar aqui a interação eletromagnética. O que a gente espera é, justamente dentro dessa filosofia da unificação, que eu tenha uma mistura. Eu não sei o que é eletromagnetismo e o que é fraco.
eu preciso só depois, né, após gerar as escalas, é que eu vou separar a interação eletromagnética da interação fraca. Então, a esse ponto aqui, eu preciso introduzir esse 1 para poder ter um grau de liberdade a mais de acomodar o eletromagnetismo. Mas eu não sei se esse 1 aqui já é o 1 eletromagnético. Então, a gente começa com essa simetria, e aí, é claro, depois que o bóson de Higgs entrar, nós vamos entender o porquê melhor, depois que ele entrar, é que vai ficar claro da onde pode sair o eletromagnetismo. Então, esse conceito que é fundamental. Isso é uma mudança de pensamento dentro daquela época. A gente tem que quebrar um pouquinho, né, esse pensamento construtivo, que para a gente hoje isso é mais ou menos tranquilo. Mas na época era um pensamento novo. Então, eu procurar as simetrias e construir, eu ter simetrias o suficiente para descrever o que eu quero. O que eu quero? Eu quero descrever física de interações fracas e física de interações eletromagnéticas. As interações fracas se caracterizam por 3 correntes e a interação eletromagnética por 1. Então eu preciso ter um conteúdo de 4 correntes. E aí, para eu ter 4 correntes, se aqui eu já tenho 3, o único grupo que eu posso introduzir com uma única corrente é o grupo 1. Não teria qualquer outro grupo, teria mais correntes. Seria um grupo não abeliano. Então eu preciso dessa estrutura mínima para, a partir daí, eu ver o que eu posso fazer em termos de interação eletromagnética. Certo? Então eu vou parar por aqui hoje. A reflexão que a gente tem que fazer, o que é fundamental na construção de uma teoria, né? Claro, não é sair fazendo conta. Eu não sei o que eu vou calcular o que, se eu não sei nem o que eu estou fazendo. Primeiro eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então a primeira pergunta é: o que nós estamos organizando? Nós estamos organizando o conjunto de correntes, a interação que está nas correntes. E aí eu tenho a estrutura das correntes, então eu já fixei isso. Agora nós vamos começar toda a teoria, né, coloquei na mecânica quântica, quando nós temos uma simetria, os estados daquele hamiltoniano, eles precisam ser caracterizados pelos números quânticos de ambas as simetrias. Quais são os outros estados dos quais eu vou estar falando? Eu vou estar falando do elétron com seu neutrino, do muon com seu neutrino, do quarto U, do quarto D, do quarto C, do quarto IS. Então agora eu vou precisar pegar todo o espectro, toda a matéria e começar a classificar, a organizar os números quânticos da matéria de acordo com essas simetrias. E aí depois é que eu vou ver como no final de tudo, é que vai sair o elétron. Isso é importante a gente entender. No momento que a gente está vendo a unificação, eu não sei direito quem é quem. Quem é a interação forte, fraca, e quem é a interação eletromagnética, só vai ficar claro no final de todo o processo. Depois que eu gosto de Higgs para gerar as escalas, aí eu vou ver, essa escala aqui é uma escala atômica, essa aqui é a escala do eletromagnetismo. Essa escala aqui é uma escala muito pequena, é uma escala nuclear. Essa escala aqui está caracterizando a interação fraca. E aí que eu vou caracterizar a interação, depois pela escala. É o processo, certo? É esse o modo de pensar que a gente tem que construir, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai continuar um pouco em cima, um pouquinho mais específico, no sentido que nós vamos já introduzir os campos fundamentais, os seus hamiltonianos. Então, vocês precisam saber que a próxima aula, se alguém quiser, e todo mundo fez eletromagnetismo público, todo mundo estudou equação de geral. Então, o que é importante para a próxima aula é lembrar, fazer uma recordação aí da equação de Dirac. A gente vai precisar introduzir a equação de Dirac e introduzir a noção de acoplamento mínimo, que é como é que a gente introduz a interação eletromagnética, né, através daquela prescrição das derivadas covariantes. A gente passa de uma derivada de μ, introduzindo a interação eletromagnética. Quer dizer, no fundo, o que a gente faz aqui, né? Quando a gente modifica o P desse modo, modifica o DDT desse modo, para fazer isso aqui, né? Então, desse modo aqui a gente vai introduzir uma interação eletromagnética com a unidade de carga fundamental e o valor. Bom, a gente vai fazer isso de novo. Eu estou lembrando a vocês que o que vai ser importante para a próxima aula é ter uma ideia da equação de Dirac, né? Da interação eletromagnética colocada na equação de Dirac.
Então, por hoje é só. Semana que vem, pessoal, eu vou estar forte. Além de que quinta-feira que vem é feriado, porque é o dia da consciência negra, né? É o dia dos combates. Então,